a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live, que vamos falar hoje sobre o e-notariado e inventário extrajudicial, e vou conversar com duas pessoas maravilhosas, e essa live é da nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é o maior instituto da temática de direito das famílias e das sucessões do mundo. Então, se você ainda não se associou, associe-se ao IBDFAM, ibdfam.org.br, e venha juntar-se a gente. A nossa comissão é a Comissão Nacional de Família e Tecnologia, como eu disse, e que nós instituições somos dedicadas ao estudo das temáticas que impactam, as temáticas da tecnologia que impactam o direito das famílias e das sucessões. Então, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o e-notariado e o inventário extrajudicial. E vou convidar as minhas queridas Fernanda Las Casas e Gabriela Perrota. Vamos ver se elas já estão aqui. Deixa eu verificar. Já estão aqui. Deixa eu ver. Já estão chegando. Entrar ao vivo. Pronto. Olá, boa tarde. Olá, Gabriela, como vai? Muito prazer, doutora Patrícia, um prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina, Fernanda. Olá, Paty, tudo bom, querida? Tudo bom, Gabi? Tudo bom com vocês? Olá, oi, Fê, tudo bem? Tudo ótimo. Graças. Oba, estamos todos aqui e o nosso público já vai chegando, porque é um assunto que interessa a toda a advocacia, não é? E não só a advocacia, mas aqueles também que são simpáticos à advocacia. Até porque sempre bem-vindo o inventário extrajudicial, né? E ainda agora nós podemos fazer uso da tecnologia, a nossa grande aliada, que eu sempre digo que a tecnologia é a nossa ferramenta, né? Uma grande ferramenta. Nós precisamos utilizá-las de forma que vá a fazer com que as nossas relações sejam mais ágeis, não é verdade? E que nós possamos finalmente atingir os nossos objetivos. Eu estou em mãos aqui com a nossa obra maravilhosa, né? Direito das Famílias e Sucessões na Era Digital, ó, fresquinho, recém-chegado, tá? E que tanto a doutora Fernanda Las Casas quanto a doutora Gabriela Perrota participam do livro aqui, todas nós três somos coautoras desse livro, e especificamente nós vamos conversar sobre o artigo número 23 desse livro, que é exatamente a temática que está nos unindo aqui hoje. Então, só para fazer uma apresentação aqui, estou falando com a doutora Fernanda Las Casas, que é mestra em Direito, pós-graduada em Famílias e Sucessões, professora titular da graduação da Unimes, coordenadora da pós-graduação dos cursos de pós-graduação, coordenadora da revista científica Legal e Ciência, advogada, palestrante e escritora. E também estamos aqui conversando com Maria Gabriela Venturotti Perrota, doutoranda em Direito Civil pela Faculdade de Direito de São Paulo, pós-graduada em Direito Notarial e Registral pela Escola Paulista da Magistratura, tabeliã de notas e protesto no estado de São Paulo. Queridas, li, obviamente, esse texto de vocês, maravilhoso, que está... O nosso livro, para quem está nos ouvindo agora, ele é dividido em duas partes, né? A primeira parte é o livro das famílias, e a segunda parte é o livro das sucessões. E o tema número 23, que é justamente o tema da autoria de vocês, que fala sobre o e-notariado, o inventário extrajudicial. Fernanda, fala um pouquinho, depois a gente deixa a Gabriela falar um pouquinho também. Tá certo. Olha, é uma alegria que estar com vocês. Eu vi muitas pessoas queridas que já entraram na nossa live, o José Calheiros, a Adriano, o André, muitos outros aqui que já subiram que eu não consegui cumprimentar. Olha, Paty, o que eu posso falar para vocês sobre esse artigo é que esse artigo é a minha vida no dia a dia. Porque no escritório hoje, e infelizmente em decorrência da pandemia, o número de inventários aumentou demais.
E com a possibilidade do e-notariado, eu consigo hoje, só para você ter uma ideia, fazer um inventário de clientes que estão, por exemplo, em Brasília, com uma pessoa que faleceu no interior de Minas. E eu consigo fazer aqui do meu escritório, tranquila, com segurança, com tranquilidade. E o melhor, a celeridade que o ato traz, né? Uma vez que ele é digital, então a gente fica tão preocupado, os documentos, vai trazer tudo, até conseguir reunir uma data no cartório para todo mundo assinar, né? O inventário, porque o inventário extrajudicial, ele já é uma coisa célere, mas quando a gente imagina em juntar vários herdeiros para ir até um cartório para fazer essa assinatura, né? Nossa, aí vira um caos. Então, eu entendo que o e-notariado ele veio exatamente para isso, para trazer uma segurança jurídica dentro do digital. Olha, nós já vivemos dentro desse digital desde o quê? 2014 aqui no estado de São Paulo, em que nós tivemos os processos todos ingressados na área digital, né? Então, hoje todos os processos são online, o que facilitou muito a vida do advogado e agilizou a demanda. Mas a gente ainda tinha aquela dificuldade, apesar das questões extrajudiciais serem rápidas, ainda está vinculada a um espaço físico. E hoje, com o inventário extrajudicial no digital, a gente não tem mais limite. É como se o limite fossem as ondas da internet. Então, eu consigo fazer inventário com alguém que está fora do Brasil, né? Desde que ele tenha ali a assinatura, a Gabi vai poder explicar melhor sobre isso, que é o dia a dia dela, né, específico, que ela está tabeliando. E eu também consigo ter a tranquilidade de fazer tudo aqui online. Quer dizer, não tem mais só a receita que a gente faz lá, toda a inserção, né, da guia do ITSMD, não é só mais isso. Não é só minuta para cá e para lá. Não, a gente consegue, além dos documentos serem solicitados na via digital, manda tudo para o cartório, aí nós costuramos uma minuta que é interessante para as partes, uma vez que é uma coisa consensual, né? O inventário extrajudicial, ele pressupõe uma consensualidade, e aí, a partir daí, pega o tabelião da sua confiança, que nem precisa ser da comarca do falecimento, não precisa ser da comarca dos bens, e nem mesmo da comarca onde estão qualquer um dos herdeiros. Né? Por acaso, eu estou em Santos, então eu acabo utilizando, às vezes, um tabelião aqui de Santos. Ou se o meu cliente fala, olha, eu tenho um tabelião que eu gosto, que eu confio, que eu trabalho há muito tempo, pegamos um tabelião também. Porque o interessante disso é a segurança jurídica, porque com esse documento hoje, Patrícia, a gente vai ter o formal de partilha exatamente como era se nós fôssemos nos dirigindo fisicamente ao cartório. E vamos conversar? Com essa era digital, a gente ficou um pouquinho mais preguiçoso para sair do escritório, né, Patrícia? A gente quer sair para o escritório para encontrar os amigos, né? E não para ir até um cartório, e às vezes você demora um pouquinho, uma coisa ou outra que você tem que ajustar no documento, e aí tem que aguardar a fila, as pessoas atrasam no primeiro atendimento. Agora não, você marca um horário, todo mundo tendo conexão com a internet, tendo a sua assinatura digital, a gente consegue lavrar essa escritura. Então, e aí, de forma prática, né? O que a gente precisa fazer para os nossos colegas que estão aqui nos assistindo e que ainda não têm essa prática, né? Precisa ir a um tabelionato de notas e requerer que se baixe, você vai baixar o e-notariado no seu celular, não é isso, doutora Gabriela? E aí chegamos lá e fazemos o nosso registro junto ao tabelionato de notas. E a partir daí, nós temos o registro no e-notariado. Explica um pouquinho para a gente. Tá, bom, vou explicar. Primeiramente, boa tarde a todos. Um prazer imenso estar aqui. Foi uma grande honra ter sido convidada para participar dessa obra. Muito mais ao lado da minha querida colega Fernanda Las Casas, com quem eu tenho uma admiração e uma grande amizade. E mais uma vez, um prazer imenso estar aqui com a doutora Patrícia. Bom, desde a Lei 11.441, os tabelionatos eles tiveram a oportunidade de mostrar para a sociedade brasileira o quão conseguem exercer as funções com bastante competência, eficiência e celeridade. Então, desde 2007, com a Lei 11.441, os inventários puderam ser feitos extrajudicialmente, preenchidos aí os requisitos que estavam lá no Código de Processo Civil anterior, que agora estão aí no artigo 610 do novo Código de Processo Civil. Com o provimento 100,
de 2020. Então, nós entramos. O notariado, ele atinge todas as áreas do planeta com a mesma segurança e eficiência. Então, nós conseguimos lavrar os atos eletronicamente, disponibilizando às partes a mesma segurança jurídica. E como funciona? As pessoas estão assim um pouco aflitas e não entendem como funciona. Então, vamos lá, eu vou explicar bem devagarzinho esse sistema. Se vocês clicarem aí no nosso site, né, é disponível pelo Colégio Notarial do Brasil, a seção federal, né? É o e-notariado. Vocês vão ver que é a plataforma que possibilita a lavratura dos atos digitalmente de forma remota. Então, como que funciona? Para que eu possa participar de um ato notarial digital via e-notariado, eu tenho que ter ou um certificado digital ICP Brasil, e aí necessariamente eu tenho que ter uma ficha em algum cartório do Brasil, e nós, tabeliães, temos então uma conectividade entre nós. Nós trocamos as fichas de firmas, muito embora a plataforma ela já tenha sido alimentada com todas essas fichas. Então, nós temos um cadastro nacional já de todo mundo que tem ficha de firma nos tabelionatos do Brasil. Se a pessoa não tem esse certificado digital ICP Brasil, ela pode se dirigir a qualquer tabelionato do Brasil e pedir o certificado e-notariado. Então, vai ser aberta uma ficha de firma, ela vai ser identificada, colhida a sua digital, tira a sua foto, os dados são compartilhados, então nós conectamos esses dados, compartilhamos esses dados com a base de dados do Denatran para ter total identidade e segurança jurídica de que aquela pessoa é ela mesma, e é baixado no celular da pessoa, então, esse certificado e-notariado. Com esse certificado... Então, Gabriela, doutora Gabriela, isso aqui, ó, que os advogados têm, só para não confundir, isso é uma coisa e o que a doutora está dizendo é outra coisa. Os advogados podem assinar com o certificado digital de vocês também, porque é o ICP Brasil, que vocês costumam assinar aí os processos. Mas vocês também podem fazer o certificado e-notariado, que é baixado no celular e possibilita, então, que vocês assinem qualquer ato notarial em qualquer tabelionato do Brasil. E como que funciona? Então, vamos dizer que eu vá lavrar amanhã um inventário aqui no meu cartório. E o mais interessante, e a coisa, na minha opinião, a mais fantástica, a possibilidade de fazer atos híbridos. Então, a maioria dos atos que eu faço aqui pelo e-notariado, eu tenho partes que comparecem ao cartório e partes que estão longe, que estão remotamente, até fora do Brasil. Tá? Então, é possível então que eu faça um inventário híbrido. Então, advogado, a viúva meeira comparece ao cartório e 2, 3 herdeiros estão fora, vão assinar pela plataforma e-notariado. Então, como funciona? Esse ato ele é lavrado e é lançado na plataforma do e-notariado. Na plataforma, quando nós lançamos esse ato, nós indicamos o e-mail daquele que tem que comparecer para assinar. Essa pessoa vai receber um e-mail da plataforma com o ato notarial em PDF assinado, fechado. Ele não pode modificar, mas ele tem acesso a esse documento. E aí a própria plataforma, quando ele clica, ela já é bem simples, bem didático. Ele vai clicar e vai ter lá a possibilidade de assinar este ato. E aí nessa ele pode assinar com o certificado digital dele, CP Brasil, ou com o certificado e-notariado que ele fez no tabelionato que está no celular dele. Paralelamente a isso, todos os atos que são feitos pela plataforma, além da assinatura digital, tem que ser feita uma videoconferência. Então, pela própria plataforma, encaminha-se um link. Eu envio um link para aquela pessoa em que ela entra numa videoconferência comigo. Então, eu posso fazer uma videoconferência com uma parte, com duas ou com todas. E nessa videoconferência, eu verifico a identidade da parte, a sua capacidade, o seu consentimento para o ato. É deixado claro qual é do que se trata, qual ato, se eu estou falando de uma compra e venda, o valor do negócio, o objeto do negócio. Ela mostra o seu documento original, ela concorda com o teor daquele ato e eu encerro, então, essa videoconferência que também fica fazendo parte daquele ato que integra o e-notariado.
feita, ela assinando digitalmente, sendo realizada essa videoconferência pelo e-notariado, o ato, então, está completo. Eu faço a assinatura final, né? Porque o tabelião, então, faz a sua assinatura final. E aí a plataforma ainda faz o quê? Ela cria uma matrícula notarial. E esse ato tem, então, um número de matrícula que pode ser consultado online pelos interessados. Então, é uma coisa extremamente moderna, segura, em que eu consigo identificar corretamente as partes, elas atestam sua confirmação com o ato e podem fazer à distância. Então, a um só tempo, eu tenho redução de custos de locomoção entre as partes, redução de necessidade de documentação, enfim. Foi a modernidade que veio num momento difícil, mas que nos trouxe avanços que vão ficar aí e com muita eficiência, né? Eu gostaria só de comentar uma questão que gera uma certa confusão. É a questão da competência. Por quê? Pela Lei 8935, que é a lei geral que rege os tabeliões e registradores no Brasil, o tabelião ele é de livre escolha da parte. Porque nós somos profissionais de confiança, né? Então, as pessoas nos procuram porque confiam no nosso serviço. Então, por exemplo, eu posso fazer uma escritura de compra e venda de um imóvel localizado em outro estado, até desde que a parte compareça aqui ao meu cartório. Por quê? Porque ela escolheu, ela prefere fazer comigo. Idem com relação a testamentos, principalmente, né, atos mais pessoais. Com relação a inventários, é importante que se frise que não se observa no extrajudicial as regras de competência do Código de Processo Civil. Igualmente aplica a mesma regra. Então, nos inventários também é livre a escolha do tabelião. Entretanto, é importante que se frise que o provimento 100, ele tem no seu artigo 19, sim, uma regra de competência, que reduz um pouco a abrangência dessa livre escolha do tabelião. E ele diz o seguinte, que em se tratando de atos eletrônicos pela plataforma, eu tenho que ficar adstrito ao tabelião ou do domicílio das partes ou do domicílio do imóvel. Mas o parágrafo 2º diz que se o domicílio da parte for no mesmo estado da federação do imóvel, ele poderia, então, escolher qualquer tabelião, desde que seja daquele mesmo estado. Então, é importante que se frise isso, porque há, sim, uma pequena restrição com relação à regra de competência que está na Lei 8935. Isso foi feito pelo artigo 19 do provimento 100. Agora vocês então, para a gente ilustrar, digamos que os herdeiros residam no Rio Grande do Sul, o falecido deixou um imóvel no município de Piracicaba, tá? E a doutora Fernanda pode fazer o inventário através do e-notariado no seu tabelionato de notas, porque o imóvel está no mesmo estado onde você está situado, é isso? Isso. Perfeito. Tá. Isso é muito importante, porque nós estamos falando da prática do negócio. Exato. Aí eu vou pegar aqui um trecho do que vocês escreveram, tá? Que eu acho muito bom. Essa matéria toda é muito importante, porque é o nosso dia a dia da advocacia, e você desjudicializar é o caminho, né? E o e-notariado, junto com a regra anterior, né, 11.441, e agora o provimento 100, faz com que esse trabalho seja muito mais rápido, muito mais eficaz, e esse objetivo da desjudicialização, ela fica mais claro. Quando vocês duas falam sobre a nomeação de inventariante no processo extrajudicial, né? Ou seja, no que nós estamos falando aqui, como se daria essa questão, por exemplo, eu posso fazer a nomeação do inventariante num documento à parte, não é isso? Porque eu vejo pela prática que o cliente, eu preciso de um inventariante para que o cliente possa agilizar as coisas, né? E vocês colocam muito bem aqui, né? O inventariante precisa recolher documentos, pagar tributos, para depois esse ato ficar completo,
não é? A possibilidade, e aí eu estou perguntando para as duas, já que o texto aqui, e vocês escrevem sobre essa parte que é muito importante, eu não acho escritos em outros livros, não, porque esse aqui é inédito, né? Porque esse aqui a gente fala do e-notariado, esse é inédito. Mas eu não vejo em outros livros a questão da nomeação do inventariante no extrajudicial, porque isso é importante, né? E como é que isso se daria através do e-notariado? Eu poderia fazer da mesma forma, ou seja, eu faço um documento à parte, para determinar a inventariança através do e-notariado e depois a gente continua e faz o inventário extrajudicial? Quer responder? Eu vou falar a parte relacionada ao advogado e você fala a sua parte relacionada à certidão de inventariança. Tá bom, Gabi? A gente sabe que quando a gente está falando do inventário extrajudicial, em que as partes estão de comum acordo, as partes são maiores, são capazes, elas então, quando buscam um advogado, elas já estão num consenso como vai ser feita a partilha. Então, a partir desse momento, as partes elas podem escolher nomear um inventariante. Até aí, tudo bem, um consenso. Só que quando a gente vai tentar obter qualquer documento no banco, por exemplo, o banco fala, não, só o inventariante para pegar o extrato, que o tabelião precisa do extrato para poder fazer o quê? Para ver o valor dos bens. Não, só o inventariante ele consegue até resgatar qualquer quantia, consegue buscar qualquer documento, qualquer segunda via. E aí a gente vai precisar da certidão de inventariança. Se fosse na esfera judicial, a partir do momento que o juiz, que você entra seguindo os rolos do CPC, aqui a gente não segue os rolos do CPC, você vai ter aqueles rolos do CPC que você tem que seguir para ter a nomeação do inventariante. Aqui não. Com o consenso, a gente vai escolher o inventariante. E aí, nesse momento, a gente vai buscar o tabelião, porque o tabelião que vai emitir esse documento para a gente. Aí eu passo a palavra para a Gabi, porque esse é o trabalho do dia a dia dela. Isso. Então, na verdade, é possível a lavratura de uma escritura pública autônoma de nomeação de inventariante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, fulano faleceu, vou dar todos os dados do decujus, vou dizer quem são os herdeiros, se tem viúva, se tem companheira, viúva, enfim. A parte inicial praticamente é a mesma de um inventário. E aí nós vamos, as partes, juntamente com o advogado, designam um inventariante, nomeia o inventariante. Então, essa escritura ela é uma escritura basicamente declaratória, em que eles nomeiam o inventariante, lembrando que no extrajudicial eu não preciso seguir a ordem do CPC. Então, é livre a escolha daquele que vai exercer essa função de inventariante. Pode ser o filho mais novo, pode ser o filho mais velho, pode ser o cônjuge que supérstite, que ficou. Então, é uma escritura autônoma. E com essa escritura, o inventariante nomeado, ele consegue ir ao banco para levantar extratos, fazer pagamentos, enfim, realizar todos os atos necessários de implementação para que depois seja efetivamente lavrada aí sim a escritura pública de inventário e partilha, ou a de adjudicação. Uma coisa que eu queria frisar, doutora Patrícia, é que eu vejo que as pessoas também têm muita dificuldade de entender, culpa principalmente talvez dos bancos. A pessoa chega com a escritura de inventário, não com a nomeação de inventariante, tá? A nomeação de inventariante é uma escritura declaratória, autônoma, bastante simples. Nós fazemos com muita frequência para auxiliar. Mas depois, com a escritura pública de inventário em mãos, ela é um título hábil para transferência de todos os bens, sejam eles móveis ou imóveis, e valores. Portanto, o banco não pode exigir, uma vez que existe já a escritura pública de inventário e partilha, em que eu mencionei lá o saldo daquela conta bancária, ele não pode exigir para a parte alvará judicial. Tá? Então, a gente vê bastante isso acontecer. Insistam com os bancos que não é necessário. E a nomeação de inventariante, então, é essa escritura autônoma em que a parte consegue, por exemplo, levantar os extratos, quais eram as ações, valores das ações para que sejam inventariadas, enfim, toda a documentação que for necessária, o inventariante consegue com base nessa escritura pública autônoma. E pode, sim, ser feita via e-notariado, como qualquer outra. Ou seja, é importante a gente frisar que o inventário extrajudicial através do e-notariado, vejam, o e-notariado, ele é uma ferramenta.
Ou seja, continua sendo inventário extrajudicial, com todos os requisitos, né, que a 11.441 e depois o Código Civil, né, já nos traz, só que pela via digital, ou seja, o CNJ-100, ele criou essa ferramenta, possibilitou com que nós tenhamos um Brasil unificado nesses termos, né? Isso. Porque veja que coisa fantástica que a tecnologia nos promove no momento em que o notariado se reúne, na verdade, dentro de uma única plataforma. Isso é incrível. Isso é incrível. E aí, mais uma leitura aqui, seguindo a leitura do que vocês escrevem aqui no nosso livro, né? Estamos juntas aqui nesse livro, mas o que vocês escrevem também é uma questão bastante interessante, que é a questão do inventário extrajudicial com testamento. E isso é um vavavá, como diz, né? Isso é um vavavá pelo país, a questão de ter testamento. Posso ou não posso fazer o inventário extrajudicial e ainda por cima utilizar a via do e-notariado? E aí? Ah, com certeza, né? Porque o testamento ele não vai inviabilizar o inventário, que são questões diferentes. Então, primeiro você faz a abertura, cumprimento e registro do testamento pela via judicial, vê se está tudo corretinho. À medida que foi feito todos esses atos, você pode pegar aquela sentença e levar até o tabelião para fazer o cumprimento daquele testamento. Então, na verdade, o testamento ele é a disposição de última vontade que pode também ser feito pelo provimento 100, pelo e-notariado, né? Mas que vai ter que passar, claro, pelo crivo do juiz, se tiver menores, pelo crivo do promotor, para ver se está dentro, se está correto, se não tem nenhum algum vício do consentimento, nada que traga algum problema para aquele documento ali dentro das nulidades. Visto isso, aí, Patrícia, é só acho que correr para o abraço, levar e fazer o inventário pela via do notariado, que aí vai ser muito mais simples. E o mais gostoso é que quando a gente vai faz esse instrumento, todo mundo se reúne nessa sala virtual, né? Então você vê todas essas partes, até bate um papinho ali, quase só falta o cafezinho que a gente teria ali, né? Se fosse no presencial, né, Gabi? E ao mesmo tempo, todo mundo vai ter acesso à minuta, vai ser lida a minuta, vai ser cumprida, não é, Gabi? Todas essas questões importantes, e a partir do momento que a pessoa ela pega o celular e ela assina, nem ela acredita, nossa, já acabou? Era só isso? Eu sempre ouvi falar que o inventário demorava anos. Eu acho isso, assim, parece um passe de mágica, sabe? Eu acho isso fenomenal que o digital trouxe pra gente. É verdade. Bom, em se tratando de testamento, lembrar que inicialmente nós temos que pedir a certidão de testamento na Sensec. Então, quem quiser também disponível, entra lá, Sensec, e consegue buscar a certidão de testamento apresentando, obviamente, a certidão de óbito. E aí nós vamos ter que verificar, porque, por exemplo, às vezes a pessoa até deixou o testamento, mas eu estou diante de um caso clássico de caducidade, seja ela objetiva ou subjetiva, ou seja, aquele bem que ela dispôs em testamento já estava vendido, não existe mais, mas ela deixou outros. Então, ela não tem testamento a ser cumprido. E nem se a pessoa a quem ela deixou, a pessoa já morreu ou ela renunciou, então eu não tenho um herdeiro, não tenho um beneficiário, esse testamento, igualmente, ele é caduco. Se eu tenho um testamento válido, então o que os advogados podem fazer é justamente entrar com ação de abertura e cumprimento de testamento e já indicar ao juiz que as partes estão de acordo com relação ao cumprimento daquele testamento e que gostariam de implementar isso pela via extrajudicial. O juiz, verificando esses requisitos, ele de imediato já autoriza que com essa decisão que nós mencionamos na escritura pública de inventário, nós então lavramos a escritura de inventário e partilha com testamento válido. E sempre, como a doutora Fernanda aí lembrou, é bem rápido, é fácil, as pessoas nem acreditam que, nossa, já acabou, né? Tão rapidinho e já fez. Igualmente faz-se pelo e-notariado. É bem simples. Eu posso responder, doutora Patrícia, porque aqui tem uma pergunta que eu vi aqui que falou assim, mas e se o banco insistir?
Existe um ofício da Febraban no sentido de que o banco não pode exigir alvarás, tá? Inclusive, eu tenho um modelo de ofício que eu encaminho para aqueles bancos que criam determinadas confusões. Mas pede para falar no jurídico do banco que eles têm que entender que não precisa mais de alvará, que havia uma pergunta aí do colega. É porque a gente sabe, né, doutora Fernanda, que na prática a gente tem que dar muito murro, não é verdade? Em ponta de faca. Né? A gente tem que ensinar ao gerente do banco, olha, nós estudamos direito, a regra é essa e essa aqui. Então, essa pergunta que fizeram é muito pertinente, porque a gente sabe quais são as pedras do caminho, né? Embora a legislação diga, igual aluno em sala de aula, a doutora Fernanda vai falar, aluno em sala de aula é assim, doutora, mas na prática não é assim não, né? Todo aluno fala isso. A gente fala a matéria, diz o que está no livro, mas o aluno fala, mas na prática não é assim não. Por isso que essas perguntas são importantes, porque quem trabalha a prática sabe exatamente o que precisa. Né? Então, o que a doutora Gabriela está dizendo é que se tem um documento da própria Febraban dizendo que não se pode fazer esse tipo de exigência. Ou seja, se um percalço, um desavisado gerente, né, fizer essa exigência, vamos procurar esse documento e vamos fazer o encaminhamento para que a regra seja cumprida, né, e não descumprida pela gerência do banco. Né? E a nossa querida Beth Lamosa está aqui nos assistindo, está dizendo que isso não se ensina na universidade. É verdade, porque essa é a prática, né? A prática do dia a dia, e por isso tão importante esses encontros, porque a gente tira as nossas dúvidas mesmo. E agora, sim, o livro, tudo isso que vocês disseram, está tudo escritinho aqui. Vocês escreveram exatamente esse passo a passo aqui, explicando tudo, até sobre herdeiro necessário, o que se precisa para a elaboração. Isso aqui é um passo a passo, que é maravilhoso. Né? Esse passo a passo é que eu tenho certeza que as nossas colegas e nossos colegas, né, vão fazer o uso, como eu também vou fazer o uso bastante, porque fala aqui da partilha e adjudicação. Isso aqui também é interessante, né? As pessoas pensam assim, e se eu não tiver ninguém para fazer partilha? Eu preciso fazer inventário? Essa é uma das perguntas mais recorrentes, né? Olha, eu sou herdeiro único, precisa fazer inventário? Né? E aí, doutora Fernanda? É verdade, Patrícia. As respostas estão aqui, ó. As respostas estão todas aqui. E o mais gostoso desse livro também, sabe, Patrícia, que eu recebi hoje, meus livrinhos, a Gabriela deve estar recebendo os dela em breve. O meu ainda não tinha ficado louco. Vai chegar. E o mais gostoso é que aqui a gente encontra todas as respostas de outros colegas de outros assuntos, que é muito interessante. E a prática. E sabe o que eu achei? Esse livro é tão inovador, ele é tão à frente do tempo, que eu falei, caramba, ele vai demorar para a gente conseguir lançar o volume 2, porque ele é muito à frente do tempo. Só se as tecnologias avançarem, né, Patrícia? Porque isso aqui é muito bom, muito bom. Eu sei que vai ter muita gente pedindo aqui o acesso. E você falando aqui com relação a herdeiro único, isso é muito interessante, porque as pessoas têm essa dúvida. Eu vou precisar fazer um inventário. Gente, essa é a situação perfeita para a gente procurar aqui fazer pela via extrajudicial, né? E que a gente, não tendo nenhuma complicação com os imóveis, porque às vezes pode acontecer algum imóvel que não tem o registro certinho, tarará, você pode levar ali até o extrajudicial, até o tabelião, e faz a sua adjudicação, não tem qualquer problema. Inclusive, assim, claro que uma pena que a gente não tem redução do ITCMD, né? Aí seria uma boa. Falar, olha, menos gente para partilhar, dá para reduzir o ITCMD, mas não tem. O ITCMD é único, conforme o Estado, tem que verificar a alíquota, né? E o importante, sabe, Patrícia, a gente lembrar o seguinte, apesar da guerra extrajudicial ser séria, então as pessoas podem se acomodar, elas não podem deixar passar o prazo para o pagamento do imposto, porque senão elas podem sofrer o problema da multa. E aí não adianta, não tem ninguém que faça milagre. Então, eu vou fazer pela extrajudicial, é mais simples, mas eu ainda estou vendo aqui para ver o dinheiro, ganhar. Olha, pelo Estado de São Paulo, a gente consegue até parcelar o ITCMD. Então, é interessante, se você quiser fazer... Aqui no Rio de Janeiro também. Aqui no Rio de Janeiro também.
Então, e isso é muito importante, porque a pessoa, às vezes, ela não tem condição de pagar agora o imposto inteiro, mas ela parcela o imposto inteiro. Só que ela só vai conseguir fazer, então, o inventário quando ela acabar de pagar o ITCMD. Uma vez que o tabelião ele vai ter que ter, né, esse imposto totalmente recolhido para poder fazer a escritura. Não é isso, Gabi? Ou seja, solução, e a doutora Gabriela vai poder dizer, solução, né? Eu preciso pagar parcelado o imposto de transmissão, porque tem imposto de transmissão, tá, gente? Não é porque é extrajudicial que não tem, tem imposto de transmissão. Então, eu preciso pagar parcelado. O que eu faço? Eu preciso também movimentar as coisas, né? Para o inventário. Então, doutora Gabriela, eu procuro o meu cartório de notas, faço a escritura de nomeação de inventariante. É uma boa saída. Perfeito? Sim, ok. Não é? E aí tem... Estou com essa escritura em mãos. Isso, consegue viabilizar as demais documentações necessárias à implementação do inventário, inclusive o cartório pode auxiliar para que seja feita a declaração do imposto, porque não há prazo para a lavratura de escritura de inventário. Pode ser lavrado a qualquer tempo. Inclusive, óbitos anteriores da 2007, em que nem havia possibilidade, né, do inventário extrajudicial. Mas o ITCMD tem prazo. Então, a declaração do imposto ela tem que ser feita. O que eu queria reforçar aqui, já que nós estamos falando tanto de notariado, é incentivar as partes, que os advogados incentivem os seus clientes a irem aos tabelionatos, aqueles que não têm um certificado ICP e nem uma ficha de firma em cartório, a fazerem esse certificado de notariado. Por quê? É uma ferramenta fantástica, é gratuito. A gente sabe que quem não tem o ICP é caro, o certificado digital ele não é barato. Mas o certificado que nós, tabelionatos, que nós, os tabeliães, fazemos no celular, ele é de graça. E ele facilita tanto. Eu fiquei muito contente em poder ajudar muitas pessoas que estão fora do país, que tinham que assinar inventário, que tinham que assinar escritura, e durante um grande período da pandemia, os consulados estavam fechados, os consulados não atendiam, então as pessoas não podiam nem desenvolver seus direitos básicos, porque os consulados não atendem, e quando atendem tem lista de espera, eles têm número reduzido de atendimentos, e também é custoso. Ora, se a pessoa precisa viajar, ela vai com o certificado e-notariado no celular. Se precisar assinar qualquer escritura fora do país, ela vai entrar numa videoconferência e online assina rapidinho. Quer dizer, é uma facilidade que não tem tamanho, né? Não tem preço. Não tem mesmo, né? De graça, mas enfim, queria reforçar isso. Quem puder, vai ao tabelionato do lado da sua casa, já faça seu certificado. A gente nunca sabe quando vai precisar assinar alguma coisa, e aí remotamente está muito mais simples. Maravilhoso, gente. Nós já estamos aqui há 40 minutos conversando. Eu posso. Né? Eu queria. Patrícia. Adoro falar desse assunto com a Fernanda também. Com certeza. A Fernanda fala direto sobre esse assunto. E a gente, lá na nossa comissão, né, Fernanda, a gente tem feito muitos eventos justamente para mostrar a praticidade que a tecnologia trouxe para as relações familiares, para o direito sucessório, né? Toda essa facilidade. E também não só a facilidade, mas como também nos trouxe desafios bastante importantes, né? Como a gente fala hoje da questão dos perfis das redes sociais, os avatares, essa herança digital, né, que às vezes é fácil da gente quantificar, né, da gente monetarizar, mas muitas das vezes não é. Muitas vezes não é. E como que... Ou seja, são os desafios, né? E esses desafios é que a gente vem hoje enfrentando. Eu costumo dizer, como sempre falo, estamos na crista da onda dos acontecimentos, né? Porque a cada minuto a tecnologia vem e traz um desafio e traz uma... E nós, juristas, é que temos que buscar a solução, né? Nós ficamos com esse encargo, né?
E você sabe, Patrícia, que é tão interessante, porque o direito de família ele já tinha essa característica de estar sempre à frente da legislação. Agora, com o digital, nossa, então a gente já não está mais galopando, a gente está já voando no cavalo alado. Porque o digital ele trouxe muito mais isso para a gente. A gente avançou o quê? 20 anos em um ano só de digital que a gente está vivendo, né? Efetivamente, desde que a gente acabou se trancando por conta da pandemia. E esses benefícios vieram todos para ficar, né? Para ficar e para evoluir. Eu acredito que cada vez mais pessoas terão acesso a isso, em comarcas distantes, e com isso elas vão poder organizar a vida delas. Muita gente que não fazia, falava, vai demorar, tem que contratar advogado, isso é complicado, né? Ela sabe que vai conseguir fazer isso de uma forma mais ágil. Para os advogados também é uma alegria, porque o inventário é um trabalho, é um processo que demora muito pela via judicial, em decorrência dos trâmites lentos, né, que torna, e pela via extrajudicial, ele é rápido, como a gente falou, né? A partir do momento que a gente consegue organizar todos os documentos e elaborar minuta e fechar minuta, num clique, exatamente um clique, a pessoa assina ali, né, a minuta e fica tranquilo. E aí eu vou até perguntar para a Gabi, eu até conheço esses prazos, mas até para ela confirmar, o prazo para depois a saída desse formal, desse inventário. Isso é importante, gente, para fechar a live com todas as informações que vão estar mais detalhadas aqui no livro, o prazo que a pessoa ela assinou, deu um clique, o documento, se o documento é físico, online, essas coisas que eu acho que é legal a Gabi poder aqui com a gente, né, Patrícia? Quando a pessoa assina, doutora Fernanda, eu já de imediato, o traslado, na verdade, quando é gerado na plataforma, uma vez que a pessoa assinou digitalmente e concluiu-se a videoconferência, ele já está disponível digital, né? E aí eu forneço a via física, que já é escritura e já corresponde a toda a documentação. Duas questões interessantes. Com relação a formal, a grande maioria dos advogados hoje em dia também tem pedido para que o juiz permita que a expedição do formal de partilha judicial se dê na via extrajudicial. Porque aí o advogado nos fornece ou a senha do processo, ou o processo se ele ainda é físico, e nós extraímos, então, a carta de sentença, um formal de partilha, quando é judicial. No extra, não, eu de imediato já forneço tanto a via digital quanto a física para a parte, que ela vai levar ao registro de imóveis, vai levar para o registro civil, enfim, para onde ela necessitar, junta comercial, Detran, bancos, enfim. Então, as duas vias, tanto a física quanto a digital, são disponibilizadas. Então, doutora Gabriela, isso é importante. Então, a gente pode estar, por exemplo, num processo judicial, né, de inventário judicial, terminado, mas o formal de partilha, né, pode ser feito pelo notário? Sim, sim. Todas as cartas de sentença, com as cartas de sentença, formais de partilha, podem ser feitas extrajudicialmente. E aí nós montamos o processinho, é certificado, tudo assinado, e com isso a pessoa leva para o registro de imóveis, enfim, faz tudo o que for necessário. E não precisa aguardar o trâmite do judicial. Eu fico contente quando eu tenho essas lives, que a gente tem a oportunidade de dizer o quanto que o extrajudicial ele vem para desafogar, ele vem para agilizar, para desafogar o judiciário, deixa para o judiciário as questões que realmente importam e que exijam litígios. Essas demais questões, né, o extrajudicial está conseguindo resolver de uma forma muito mais eficaz. Por exemplo, deixa a Natália Barbosa Andrade, ela fez uma pergunta assim: todos os herdeiros precisam concordar com o inventariante? Bom, eu entendo que a gente não pode ter litígio, né? Porque se tiver litígio, a gente não pode estar na via extrajudicial. Então é melhor concordar, tá? É melhor concordar. Senão a gente Às vezes sair do extrajudicial e judicial. Tem uma outra briguinha, os herdeiros vêm em horários distintos, não precisam se encontrar, mas todo mundo está de acordo com a partilha. Isso, exatamente. Porque se não concordar, deixa de ser amigável, deixa de ser consensual e passa a ser litigioso, porque alguém vai ter que decidir. Né? Se os inventariantes se as pessoas não estão concordando com a inventariança, aí vai entrar o Estado juiz para fazer essa decisão, e que o notário não é o Estado juiz, pelo contrário, o notário está ali não para decidir, sim para viabilizar
à vontade daquelas pessoas, né? Vou deixar uma Então é isso, provocação, gente. doutora Patrícia. Passa. Até o IBDFAN, ele divulgou recentemente, aqui em São Paulo, nós tivemos uma decisão judicial em que possibilitou-se a lavratura de inventário extrajudicial com menores. Então, o advogado entrou com uma petição, disse que não haveria nenhuma partilha desigual, que apenas cumpria-se o princípio de Sezine, ou seja, dividiriam-se os bens entre os herdeiros e pediu ao juiz para que pudesse ser feito extrajudicialmente, tendo em vista a agilidade, inclusive para facilitar isso e implementar para os menores, porque eles precisavam dos valores, o juiz autorizou e foi lavrado. Então, primeiro já inventário extrajudicial com presença de menores, e isso acho que alguns estados, corregedorias já estão autorizando. Então, é mais uma coisa que os advogados podem tentar implementar aí. Aplicando o princípio do menor interesse do incapaz, né? Sim, aplicando o princípio do menor interesse do incapaz. Na verdade, o Ministério Público e a legislação, ela entra justamente para proteção do interesse. Uma vez você demonstrando em juízo, né, que o menor ele já está protegido, né, uma vez que a regra vai ser cumprida, seria um excesso de zelo e acabaria trazendo um prejuízo. Isso já tem ocorrido. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quando se tem essa demonstração também de que o interesse do incapaz está resguardado, né? Já temos decisões desse sentido, de que se possa fazer na via extrajudicial também. Eu acho que esse é o caminho, né? Tem o Márcio também que está perguntando, em caso de necessidade de providenciar sobrepartilha, como proceder? Boa pergunta. A sobrepartilha, ela também pode ser feita extrajudicialmente, ainda, independentemente se o processo anterior foi judicial ou extrajudicial. Inclusive, se a parte antes era, por exemplo, incapaz. Era judicial porque tinham incapazes, hoje eles já são maiores. Então, eu posso fazer sobrepartilha extrajudicialmente. E é uma escritura pública de sobrepartilha normal, os mesmos requisitos do inventário eu vou observar na sobrepartilha. É bem simples. Perfeito. Doutora Fernanda, considerações finais? Olha, as considerações finais que eu posso fazer aqui, Patrícia, primeiro elogios a você por ter tido essa ideia brilhante de juntar todos os autores, os temas, e assim, nos instigar a estudar e a escrever sobre o direito de família e sucessões na era digital. Assim, graças a você que hoje a gente tem essa obra, né, que eu com certeza vou adotar, e hoje mesmo eu vou entrar agora às 19 horas numa aula na Lapa, que eu estou falando sobre o inventário judicial e extrajudicial, e vou já mostrar o livro, porque eu já tenho falado sobre ele, e vou falar, vocês tratem de comprar, porque ele é muito bom. Então, as minhas considerações são essas, Patrícia, parabéns, esse projeto é inovador, muito além do tempo, e a gente só tem a aprender com o livro, um livro prático, dinâmico, e que eu fico muito feliz, né, de ter tido a honra de participar, de ter sido convidada por você, e vai ser aqui, ó, um presente aqui, é um presente para mim, esse livro, do coração, de ter podido contribuir aqui de alguma forma para esse capítulo, viu? Muito obrigada, Patrícia. Muito bom, a doutora Gabriela vai receber... Se não recebeu hoje, vai receber amanhã. Eu tô sem o meu aqui, eu já fiz tanta propaganda, mas eu queria também agradecer, um prazer enorme, um prazer maior ainda estar compartilhando aqui essa live com a doutora Patrícia, que eu não a conheço, espero conhecê-la pessoalmente, que o digital é muito bom, mas o pessoal também é muito bom, né? O presencial, né? Eu sou carioca, apesar de estar aqui há muitos anos, eu sou carioca, então o sotaque me soa muito bem. E muito obrigada, doutora Fernanda, sempre um prazer, é uma colega queridíssima, de extrema competência, sempre uma honra estar ao seu lado. Muito obrigada, e o IBDFAN, ele na vanguarda, né? Esse livro aí, com certeza, vai virar doutrina, eu não tenho dúvida. Com certeza, eu que agradeço a vocês pela confiança, né? É um pacto de confiança nós escrevermos, né? E vocês logo... Ninguém falou, só um minutinho que eu vou responder. Na hora que eu fiz o convite, a resposta foi imediata, e eu quero agradecer muito essa parceria, essa confiança de vocês,
né? E a Beth Lamosa colocou aqui, olha, para quem quiser adquirir o livro, Direito das Famílias e Sucessões na Era Digital, ela colocou aqui o telefone, para mandar um WhatsApp para o IBDFAN, tá? E tudo é feito através do WhatsApp, tá? E o IBDFAN manda para sua casa, que é o 031, que é o DDD de Minas Gerais, lá de Belô, né? Que é o 97179-6672. Obrigada, Beth Lamosa. Né? Então, 031 97179-6672. Só mandar o WhatsApp para o IBDFAN e aí pronto. Já adquire o livro, o IBDFAN manda para sua casa. Gente, muito obrigado por esse bate-papo delicioso, né, sobre esse tema riquíssimo, importantíssimo para a advocacia, né, e também para os notários. É um tema importantíssimo para todos nós. Muito obrigada. E essa live vai ficar disponível para quem quiser vê-la depois. Um beijinho para vocês. Então, essa foi a live da nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAN, nossa IBDFANTech. Nos siga nas redes sociais, aqui no Instagram, IBDFANTech, @IBDFANTech. E nós também temos um canal no YouTube, que é IBDFANTech também, no YouTube também. Temos IBDFANTech no Facebook. Nos siga e estaremos sempre juntos. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.